Boa noite, TV Cidade, Canal 9, programa Contraponto, quinta-feira, mais uma quinta-feira aqui desse bate-papo agradável. E não poderia começar agradecendo sempre a participação dos nossos telespectadores, agradecendo aqui ao nosso diretor Marco Antônio, a nossa equipe querida, o Wallace, seu Walter, Miquel, Caio, Iago, todo mundo que está aí dando esse suporte, essa força para nós. É com muito carinho que começamos mais um programa Contraponto aqui pela TV Cidade, e cada dia tentando abordar assuntos importantes, relevantes e, claro, contando com a participação de todos vocês e com a nossa belíssima audiência. Hoje estamos aqui recebendo a querida amiga Lídia Costa, que é uma mãe, isso mesmo. E é como mãe, Lídia, que eu recebo você aqui. Muito obrigada por você sair da sua casa, você mora no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, deixar as nossas crianças com a nossa querida mãe, com a sua mãe magnífica, com a sua rede de apoio, e se deslocar até Teresópolis para que o pessoal de Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e todas essas pessoas que estão nos assistindo vão conhecer agora essa mãe maravilhosa que é a Lídia. Boa noite, Lídia. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos. Estou muito feliz e honrada em estar participando do Contraponto, um programa de utilidade pública que traz assuntos importantes e é o que nós vamos fazer hoje, falando sobre o autismo. Então, Lídia, vamos começar logo de pronto. Eu quero aqui, o Márcio está nos assistindo. Márcio, boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Dayana, a Dayana é maravilhosa, é uma pessoa, uma telespectadora e muito mais do que isso, né? Uma amiga lá do bairro de Vieira. A Cláudia Greenberg, que está nos assistindo. Cláudia, obrigada aí pela sua participação. A Cristiane Silva, a querida Cristiane, que bom ela poder estar aqui mais uma vez participando. Cristiane é uma pessoa adorável, sempre envolvida conosco em todas essas bandeiras, né? A Cláudia fala aqui para você, Lídia, que o assunto de imensa importância. O autismo tem afetado as mães solo. A desestrutura da cidade não possui ainda um atendimento gratuito de qualidade. O Márcio fala, boa noite, Lídia Costa. Aproveitando aqui o gancho da Cláudia, esse aqui é um problema, se é que podemos chamar de um problema, que aflige a todo o Brasil, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, Lídia, me ajuda. Mãe atípica, mãe típica, mãe de autista, mãe autista. Vem cá, mãe não é mãe? Que tanta nomenclatura é essa? Verdade, mãe é mãe. A maternidade, ela envolve, não tem essa divisão que nós falamos, maternidade atípica, muitas pessoas não entendem, né? Por que a gente gosta de especificar a maternidade atípica? Eu dou sempre um exemplo que na maternidade típica, a mãe, ela tá lá lavando uma louça e o filho dela solta naturalmente, mamãe eu te amo, mamãe eu quero água. Nós, mães atípicas, para nós podermos ouvir uma palavrinha sequer dos nossos filhos, é com muito sacrifício, é muita intervenção, é muita terapia, é muita fono. Então, é preciso que se olhe com carinho, com cuidado para a maternidade atípica. Nós temos essa responsabilidade, eu sempre digo que a população precisa abraçar a maternidade atípica e entender, nós não nos vitimizamos, não somos vítima, mas também queremos respeito pelo esforço que nós fazemos para os nossos filhos terem autonomia e para a gente conseguir o básico, que é ouvir um mamãe ou às vezes um mã, que para nós já é uma grande felicidade. Agora, essa nomenclatura, né, a mãe atípica, é aquela mãe que lida com a criação de uma pessoa deficiente. Eu vou direto ao ponto, Lídia. Deficiente são essas pessoas, essas crianças, no caso do nosso Bruninho e do Davi, que eu me considero parte, né? E as pessoas vão saber por quê. Ou deficiente é o sistema que ainda não entendeu que dentro da sua anormalidade, essas pessoas precisam desse atendimento normal. Ou seja, a mãe atípica é aquela que lida com a criação das pessoas deficientes. Quem são os deficientes de verdade? São os nossos governantes? É a sociedade ou são essas pessoas? Deficiente, na verdade, é o sistema.
Hoje nós temos 6 bilhões, olha, 6 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. E o que está sendo feito para essa população que já estão diagnosticadas? Isso sem contar com as pessoas que não têm o diagnóstico. Hoje se fala muito que é preciso falar da intervenção precoce, nós precisamos falar do autismo na infância, porque é na infância que já se consegue perceber, né, o transtorno. O que é o autismo? O autismo ele vem afetando a fala, ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Então ele afeta a fala, a comunicação e a socialização. O autismo ele é tão complexo, e falando do sistema, o sistema vem abordando muito o autismo na infância, mas eu tenho um filho de 13 anos. Uma pessoa autista com 13 anos. E o que está sendo feito para os pré-adolescentes, para os adolescentes e para os adultos autistas? Nós não temos investimento nas residências assistidas, nós mal temos o básico, que é conseguir um neuropediatra. Uma mãe, hoje, quando entra no SUS, para conseguir lá no CIGEG, ela tem... Autismo é urgência, então ela entra no sistema, no CIGEG, e ela espera 1 ano para conseguir a consulta com o neuropediatra. E nisso a criança fica sem tratamento, sem intervenção, e o prognóstico dela com certeza não será dos melhores. Ela não vai conseguir autonomia, a fala vai continuar, ela vai continuar com atraso de fala, e isso o poder público precisa olhar com carinho e com responsabilidade. Responsabilidade, né? Agora, você falou na questão precoce. Qual é a melhor maneira? Quem é que vai identificar isso? É dentro de casa. Sim. Quais são essas formas, ou esses sintomas, onde é que chama principalmente a atenção para que uma mãe e um pai também que esteja nos assistindo, né, possa falar assim, tem alguma coisa diferente, onde é que eu tenho que buscar, onde é que eu tenho que ir, o que tem que ser observado com mais frequência quando você percebe que há uma alteração? Na verdade, a gente tem os marcos do desenvolvimento, né? Os marcos do desenvolvimento. Então, se essa criança ela já tem um atraso de fala, não que o atraso de fala já seja um diagnóstico do TEA, mas se a criança já tem um atraso de fala, você chama ela pelo nome, ela não atende. No meu caso, os meus filhos tinham tudo isso. E eles também tinham um distúrbio do sono. Não dormiam, não tinham uma qualidade de sono. Era um sono agitado, choro inconsolável, sem contato visual. Hoje eu vejo as fotos do Bruninho, quando ele era menor, e ele não olhava. Eu tenho muita foto do Bruninho olhando para o lado. Ele não tinha contato visual. Hoje em dia, uma criança que está dentro dos marcos, quando ele se separa da mãe, ele sente falta da mãe. Se ele está com fome, ele protesta, ele chora. Se ele está sujo, se ele fez xixi, cocô, ele chora. E uma criança que está dentro do TEA, geralmente ela não apresenta esses marcos do desenvolvimento. Há um atraso. Então, o poder, como sempre, o poder público já vem falhando ao longo de algum tempo. Ou seja, essa dor, porque é uma dor. Sim. Quando você recebe o diagnóstico, você recebe, como eu falei outro dia aqui com a Ana, quando ela recebeu o diagnóstico do câncer, é um diagnóstico que não é só dele, né? É um diagnóstico teu, é um diagnóstico da família. Sim. Você recebeu um diagnóstico duplo. E aí, Lídia? Presidente, não é fácil você receber o diagnóstico de um filho. Você, quando tem um filho, você já idealiza, né, tudo para ele. Você já dá uma profissão, você já quer que seu filho seja brilhante. E quando você tem um diagnóstico, eu que tenho um diagnóstico duplamente, realmente não é fácil. A mãe atípica, ela precisa de um suporte psicológico. Eu sempre digo que ao receber o diagnóstico, automaticamente essa mãe precisa ser encaminhada a um psicólogo para ela poder começar um tratamento, porque a jornada, a caminhada não é fácil. E a gente também tem um fator muito importante. A gente tem um sistema que não colabora. A gente já tem uma situação que é desafiadora. E você ainda tem um sistema que colabora para adoecer essa mãe, é um crime. É você matar essa mulher em vida. Então, eu sempre falo, e nós sempre conversamos muito sobre isso, eu, você, Luísa, Cris, Érica, toda a nossa turma, né? Nós sempre conversamos muito sobre isso, e eu vou dizer para vocês
eu me sinto assim, 100%, sem publicidade, nada disso, envolvidíssima e responsável com essas duas crianças. Mas eu também, às vezes, quando ela fica fazendo queixa, eu ensino um monte de coisa para eles pularem na parede, passar batom na parede, brigar. É muito divertido, né? E eu sempre acompanhei a evolução dessas duas crianças e dessa família, que para mim é como se fosse a minha família, a nossa família, né? E eu sempre venho discutindo com você e com todas as meninas, né, com a nossa turma, sobre a questão, o Bruninho, ele está lá, cuidado, atendido por você, pela senhora sua mãe, por nós, né? Verdade. Davi, a mesma coisa, tá lá atendido, etc, etc, etc. Mas eu continuo insistindo com você, que a minha maior preocupação é com essas mães, com essas famílias, com esses pais e, sobretudo, com essas mulheres que precisam ser, talvez, muito mais cuidadas do que essas crianças. Em tese, por quê? Porque eles têm o seu cuidado, o cuidado da sua mãe, né? Mas e se você falhar? Se você faltar? Essa tua estafa, esse teu desgaste, essa sobrecarga, essa sua questão emocional, esse momento que você tem que engolir o choro, porque eu presenciei muitas das vezes você engolindo esse choro, né? Depois nós começamos a chorar de alegria. Verdade. Não foi? Verdade. Mas quantas vezes você teve que engolir esse choro? Então nós precisamos levantar essa pauta urgentemente. As crianças que estão sendo cuidadas, nós precisamos cuidar dessas mães, dessas mulheres que elas não são atendidas. Se as crianças não são atendidas, imagina essas mães, quanto mais as mães que perdem horas de sono, que não conseguem se alimentar direito, que choram muito, que sofrem inúmeros preconceitos. Eu acho que vocês, as mães, as mulheres, sofrem uma sentença, né? Parece que a tua vida, quando você detecta esse diagnóstico nos seus filhos, você parece que está sendo sentenciado. A tua vida também, ó, tchau, até logo, pula da ponte de Niterói. É esse sentimento. E o que fazer para que essas mulheres tenham o seu momento mulher, o seu momento relaxamento? O que fazer, Lídia? Primeiramente, uma mãe sem rede de apoio, ela está fadada a sucumbir. Né? Uma mãe que tem um filho típico, ela já precisa de uma rede de apoio. Uma mãe com um filho com deficiência, ela precisa desse suporte. E o suporte que eu digo é um suporte onde haja facilitação, né? Um fácil acesso ao diagnóstico, aos tratamentos, a ela se cuidar, né? A ter um tratamento psicológico, porque essa mulher precisa. O personagem principal dessa história, desse diagnóstico, sabe quem é, presidente? Somos nós. Sim. Nós somos os personagens principais, porque se eu não estiver bem, Bruninho e Davi não vão estar bem. Então, nós precisamos cuidar dessas crianças, mas a minha maior preocupação, eu repito, sempre foram essas mulheres, sempre foram essas mães. Porque, gente, cá para nós, vamos combinar, o filho sempre é o filho da mãe, né? Então, essa minha preocupação, eu quero muito falar sobre isso, com ideias, sugestões, para de que maneira as autoridades que agora estão nos ouvindo, né? Passou o período eleitoral, não sei nem se eles estão nos ouvindo mais, né? Mas eles estão ligados aqui no Contraponto. O que esse help que essas mulheres precisam, não é quando elas chegam à beira de um ataque, porque mãe é mãe, né? E sempre vai ouvir aquela história. É mãe, é do gênero feminino, qualquer tipo de ataque nosso, tá estressada, surtada. Tá surtada, você é louca, Meu marido já falou isso pra mim, tá? Já falou, não tem problema não, né? Mas eu sou louca por ele não tenha dúvida disso, né? É louca, você precisa ir no shopping, ela precisa disso. A gente precisa de tudo isso. Mas a saúde mental das mulheres, ela aumenta muito mais. E uma mãe atípica... Isso triplica. Isso triplica, até pela ausência, eu já não digo nem só do poder público, da ausência da própria vida dela, né? Verdade. Nós vamos para os nossos comerciais e na volta vocês estão conhecendo aqui uma história real de uma mulher maravilhosa que eu tenho um imenso prazer em recebê-la aqui no nosso programa Contraponto, viu? Voltamos já já.
Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Educando com amor e formando para a vida. Vem pro Sementinha! Restaurante Leiloca, no Comari Shopping Center. Comida caseira quilo ou pratos executivos. A mais saborosa comida de Teresópolis pelo melhor preço da cidade. De quarta a domingo, das 11h30 às 16 horas. Temos também delivery até às 15 horas no WhatsApp 991756740. Restaurante Leiloca, no 3º piso do Comari Shopping, na Praça da Feirinha do Alto, em Teresópolis. Restaurante Leiloca. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Estamos de volta aqui no programa Contraponto, Diversidade, com a querida amiga Lídia Costa, a mãe do Bruninho, do Davi, e tem milhões de filhos por aí que se sentem representados uma hora dessa pela Lídia querida, e milhões de mães que estão sendo representadas. Se as autoridades não representam vocês, nós temos uma autoridade aqui chamada Lídia Costa, que representa e vai representar muito bem. Então, Lídia, nós estávamos aqui falando de alguns assuntos, então todos eles são muitos em um único assunto. Sim. Estávamos falando, inclusive, sobre a questão do nível. O Davi e o Bruninho, eles estão em que nível? O que chamamos de nível, né? Antigamente era falado grau, hoje em dia são níveis de suporte. O nível 1 de suporte é aquela criança que precisa de menos apoio. O cognitivo não foi prejudicado, ele precisa de uma ajuda, Sim. Ele precisa de tratamento, mas ele não precisa de tanto suporte. O nível 2, ele fica ali no meio do espectro. Ele precisa de suporte, não tanto como o 3 e nem menos como o 1. Ele está no nível 2. E o 3 é uma criança que ela precisa de muito suporte. O suporte é na atividade da vida diária. Tomar banho, escovar o dente. Algumas crianças não conseguem, não é que não conseguem, eles demoram mais a desfraldar. Porque tem a questão da comunicação, o nível 3 ele é não verbal. E hoje em dia nós temos, graças a Deus, a comunicação alternativa. Os Estados Unidos têm investido bastante na tecnologia em favor do autismo. E isso é um grande avanço. Mas nós estamos em solo brasileiro, não é isso? Estamos muito atrasados em relação a muitas coisas. Uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos é o treinamento de policiais, bombeiros, todos na área da saúde, em lidar com crianças, com pessoas autistas em crise. Aqui no Brasil a gente não tem esse treinamento. Seria legal, inclusive, que a Guarda Municipal, que está mais próxima, né? A Guarda Municipal está mais próximo das famílias, das crianças, da gente, que elas pudessem ter esse treinamento um pouco mais eficiente, eficaz. Uhum. As mulheres, talvez, né? Porque você acha que a figura feminina leva mais calma para essas crianças? Sim, a maternidade, né? O maternar já deixa uma tranquilidade. Eu estou sempre falando na minha roda de conversa que a grande maioria das mulheres, a grande maioria da população que leva os seus filhos para a terapia são as mulheres. E aí vão me dizer, mas o pai trabalha. Nem sempre.
Às vezes a escala do pai não é tão difícil, daria para ele levar essas crianças no centro terapêutico e não leva, e as mulheres é que estão de frente no tratamento das crianças. Covardia, omissão ou porque o filho é teu? Existe uma dificuldade, né, uma resistência, uma negação. Os homens têm uma certa dificuldade em aceitar o diagnóstico. Quanto mais cedo a família aceitar o diagnóstico, melhor será o tratamento para essa criança, para esse adolescente. O prognóstico vai ser muito melhor. Então é preciso que a família esteja toda envolvida. O grande índice de divórcio, nós temos uma pesquisa, é dentro de uma família atípica. Geralmente acontece a separação e a mulher continua cuidando dessa criança e a maioria dos homens acabam abandonando essa mãe e ela tendo que lutar sozinha. Então, nós conhecemos casos, Lídia, de que mesmo casadas, as mães, elas continuam solitárias, elas continuam com essa missão, elas continuam com esse compromisso e responsabilidade. Repito, é porque o filho é seu, é isso? Você já falou então que às vezes é por não saber lidar, mas também não é porque eu não estou a fim de esquentar a cabeça, eu não quero problema. Eu não quero saber, ou de repente acha, veio assim porque é sua culpa. Existe também, eu tenho mães que falam para mim, Lídia, eu sinto que meu marido me trata diferente porque acha que meu filho nasceu autista por minha culpa. Então, quando o impacto do diagnóstico no casamento, ele é devastador. E se o casal não estiver entrosado, não tiver uma parceria, a separação, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Bom, gente, nós temos aqui muita coisa aqui, nossa rede social, aqui a Cláudia deixando vários comentários, o grau 3 não socializa, muitos não falam, ouvem e gostam de silêncio. Eles brigam entre eles? Ou só quando eu falo no telefone que eu fico botando pilha? Eles brigam. Eles brigam. O Bruninho tem uma dificuldade de se socializar. O Davi já se socializa mais. Mas a gente sabe que existem crianças que têm muita dificuldade, é um desafio fazer ela se comunicar, se socializar. Geralmente eles gostam de ficar mais isolados, não gostam de ficar se comunicando, se socializando, e aí entra a intervenção, que é muito importante na vida dessas crianças. Olha, eu acompanhei aí, o tratamento vem acompanhando dos teus meninos. Quando eles gravam aqueles áudios para mim, eu me emociono e aí me dá vontade de estimular, fazer bagunça, sabe como é que é? Viver uma criança normal, eles precisam dessa normalidade. Sim. O Márcio coloca aqui que as mães são as grandes guerreiras pelo cuidado do filho especial. Ô Márcio, eu acho que todo filho ele é muito especial mesmo, e todas essas mães são valentes e guerreiras mulheres que estão ali, ó, ligadaças. O Luiz Cláudio Carrilho, doutor Luiz merece aqui. Um abraço, doutor Luiz. Todo o nosso aplauso, né? O que pode ser feito para melhorar as condições dos autistas? Saúde, emprego, acessibilidade quanto ao estudo? Importante essa pergunta, né? Posso responder? Claro, deve. Primeiramente, é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, não ser mais R$ 1.412. Uma mãe atípica ter que conviver com R$ 1.412 para custear o tratamento de uma criança com transtorno, ela não consegue... Não. Eles não dão nem ajuda e também não dão... Ainda que eles dessem esse valor, tudo bem? Mas que eles pudessem oferecer realmente dignidade e responsabilidade no tratamento, ok. É mais ou menos isso, né? Sim, e a gente sabe que existem vários fatores aí. Primeiro, a mãe atípica, quando ela pega o BPC, ela já não consegue mais trabalhar de carteira assinada. Se ela trabalhar de carteira assinada, ela perde o benefício. Então aí já entra uma questão. A mãe não pode... Olha como é que é a situação. A mãe tem que sobreviver, não é nem viver, ela tem que sobreviver com o BPC e ela não pode arrumar um emprego, porque senão ela perde esse benefício. É muito cruel o que fazem com as mães atípicas. Parece que eles querem exterminar, né? Assim, é o que nós... Essa sensação que eu sinto. É esse sentimento? É esse sentimento. O descaso é intencional, é mais ou menos? E aí, parece que sim. Eu acredito que... Eu queria acreditar que não, mas há um massacre. Há um massacre. Lídia, isso é muito grave. Há um massacre na maternidade atípica em todos os sentidos. Na questão da mediação escolar, a gente sofre a questão... Começou o ano letivo, começou as aulas, muitas escolas já não tem um mediador.
A mãe, além de ter que lidar com toda a situação, toda a questão de ter um filho com deficiência, ela ainda tem que correr atrás da mediação. Hoje em dia nós temos um mediador para 4 crianças. Esperamos que ano que vem seja um mediador para 3 crianças, como foi prometido. Como sempre, né? Promessa para alguns é dívida, para outros é só mera promessa. Lídia, nós temos aqui uma turma que fez, várias pessoas, né, e que fizeram pergunta para você, as ruas querem saber. Vamos rodar aqui as perguntas para a querida Lídia Costa. Conta pra gente qual é o desafio de lidar com 2 crianças com autismo no Brasil. Cláudia, obrigada pela sua participação. Claudinha, um beijo. Cláudia é uma empresária maravilhosa, sempre discute sobre essa questão comigo, né? Um abraço, Cláudia. É desafiador. Você, quando tem um filho dentro do espectro, já é difícil, com 2 crianças, isso triplica. Muitas preocupações, eu tenho muitas preocupações em relação ao futuro dos meninos. Eu tenho preocupação em como vai ser quando eles estiverem adultos. Nós não temos políticas públicas direcionadas com responsabilidade para a vida adulta dessas pessoas com autismo. Nós não temos residências assistidas, não há um investimento sério para as residências assistidas. O que será de nós mães atípicas, se uma mãe ficar doente? Quem vai cuidar? Se eu ficar doente hoje, quem vai cuidar dos meus filhos? Ô Lídia, veja bem, você fala que não tem... Nós nem precisamos, na minha humilde opinião, nós não precisamos de mais leis. A lei Berenice Piana, 12.764, se não me falha a memória, de 2012, garante toda... É uma lei nacional, Berenice Piana, que tem a escola lá em Itaboraí, mulher fantástica. Maravilhosa. 12.764, 2012. Eu acho que é isso. É uma lei nacional, que tudo isso que você está falando, essa lei garante. Então, nós não precisamos de mais leis, nós precisamos de aplicabilidade da lei. Verdade. Há uma romantização, né, nas Muito leis. bom. No papel é muito bonitinho, mas a realidade, ela é nua e crua. E eu sempre digo que, eu postei até no meu Instagram, que o calado é vencedor não se aplica na maternidade atípica. Se a gente não falar, se a gente não exigir os direitos dos nossos filhos acabam ficando para trás e não tendo direito de ter o básico. Eles não conseguem ter o básico. Então, é uma guerra sem fim. Muitas mães estão... Todo dia, quando as mães atípicas, e eu me incluo nessa, quando a gente acorda, a gente fala, meu Deus, me dá força, que seja mais um dia, me ajuda, porque realmente você ter uma criança com deficiência no Brasil, onde o custo é muito alto, uma criança que não tenha nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de necessidade, já tem um gasto tão elevado, uma criança com deficiência, você pode ter certeza que não é fácil, é muito gasto. Bom, dinheiro tem, né? A gente não sabe para onde está indo. Vamos deixar aí, olha, nós vamos agora para os nossos comerciais. Vamos deixar aqui uma pergunta no ar para a Lídia. Roda aí. Como é que você agiria nessa situação, você como esposa, né, passar por um momento desse? Como é que você aconselharia, né, o homem a lidar com essa situação? Qual é a maneira de você poder compartilhar e ajudar ele? Olha, eu entendi a pergunta. Muito obrigada. E super importante. O que ele fala, nós já falamos aqui mais ou menos, né? O que você aconselha a esses pais, a esses homens, a esses maridos, a esses pares, de que maneira eles podem ajudar? A Lídia vai responder isso na volta do próximo bloco. Vamos para os nossos comerciais. Na Léo Autopeças você encontra tudo em peças multimarcas para o seu veículo e com uma equipe sempre pronta e disposta a atendê-lo. Na Léo Autopeças você é a nossa prioridade. Fazemos entregas a todos os profissionais da cidade e a clientela que nos procura. Faltou peça para o seu automóvel? Vem aqui na Léo Autopeças, tem as entregas mais rápidas da cidade. E se não tiver, nós trazemos. Na Léo Autopeças, pediu, chegou! Não deixe de visitar-nos e conhecer nossas instalações. Salgados caseiros, peça o seu 976097833. Temos vários combos com preços que cabem no seu bolso. Faça seu pedido hoje e concorra a 100 salgados e um refri 2 litros.
Ligue agora 976097833 e receba no conforto de sua casa. Salgados Caseiros. Se a bateria pifou, não se preocupe não. SOS Baterias é a melhor opção. Tem mais credibilidade, você conhece e confia. Sua loja multimarcas SOS Baterias. Aqui você encontra tudo. Melhor preço, atendimento, qualidade, garantia é aqui na SOS Baterias. A maior variedade em marcas e modelos de baterias para carros, motos, caminhões, serviços especializados com instalação e entrega grátis. Disque SOS 991893980 e 995547447. Atendimento todos os dias. SOS Baterias. TV Cidade, Canal 9, estamos aqui voltando para o nosso terceiro bloco. Ai, eu sempre falo que é rápido, né? Mas é rápido mesmo, viu, Lídia? E muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas colocações. As perguntas estão aqui. O Jorginho Turola deixando um beijo aqui pra gente. A Cláudia, que gracinha, participação intensa. Claudinha, eu quero que você venha aqui, vou fazer questão de convidá-la para nós debatermos sobre alguns assuntos também relevantes, né? A Simone aqui participando, a nossa turma aqui, ó, a Simone Lima participando, a Edna deixando aqui uma pergunta para a Lídia. Vamos tentar responder todas, mas nós deixamos aqui uma pergunta no ar de um homem, de um pai, perguntando para você que sugestão você daria a esses pais para que eles possam participar um pouco mais ativamente dessa questão, Lídia. Você entendeu a pergunta? Entendi. É importante que os pais se envolvam também no tratamento. Que eles se interessem, que eles perguntem como está a evolução, que quando tenha consultas com o neuropediatra, que o pai esteja presente também, para a mãe se sentir segura, se sentir apoiada, até mesmo na questão do dia a dia, das tarefas diárias, que esse marido possa ajudar. Nós, mães atípicas, a gente fica muito sobrecarregada, nós ficamos exaustas, nós não temos descanso, não tem isso. Eu vou sentar para descansar. O meu filho Bruninho, ele tem uma hiperatividade, ele tem uma agitação psicomotora e ele fica para lá e para cá. Eu não sento, ele precisa ser sempre vigiado, eu estar sempre de olho nele para ele não se colocar em perigo e isso cansa. E o que eu passo, as outras mães também passam. Então é preciso que os homens se envolvam mais e não deixe só a questão da criação dos filhos, o tratamento para a mãe. Porque no final, a mãe ruindo, a família toda ruirá. Somos o pilar mesmo, né? Verdade, mais ou menos isso. Verdade. Olha, eu quero agradecer aqui a participação aqui intensa dos nossos telespectadores, aos nossos telespectadores de Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Guapimirim, Teresópolis e todos esses que estão aqui nos assistindo e nos prestigiando com as suas perguntas, os seus comentários e, sobretudo, com a sua participação. E fazendo com que vocês compartilhem para que essas informações cheguem a outras mães que uma hora dessa não têm condição, oportunidade, porque estão envolvidas no tratamento aos seus filhos. Vamos rodar aí mais uma pergunta para a Lídia. Me conta como é o seu momento mulher. Nossa, que legal, Gostei. Que pergunta maravilhosa. Pode falar tudo, tá, Lídia? Pode falar sem filtro. Como é o seu momento mulher? Conta para nós. Conta para todas essas mulheres. Olha, uma criança atípica feliz, para ela ser feliz, a mãe tem que estar feliz. Não tem tratamento, a mãe pode fazer terapia ABA, 40 horas por semana. Se a mãe não estiver feliz, o desenvolvimento dessa criança vai estar comprometida. E o meu momento mulher é eu me divertir. Estar aqui com você é o meu momento mulher. A gente ri muito. A gente ri muito. Isso aqui é um momento mulher para mim. E eu tenho uma rede de apoio. Queria mandar um beijo para minha mãe, Zildete Maria. Beijo, mãe. Muito obrigada por ser a minha rede de apoio, por estar comigo nessa caminhada e não soltar a minha mão. Então, o meu momento mulher minha mãe mesmo fala, minha filha, ó, vai dar uma volta, vai se divertir, vai fazer uma caminhada. E a mulher precisa disso, ó, vai fazer o cabelo, vai fazer a unha, mas a gente sabe que não é a realidade das outras mães. A mãe que ela não tem rede de apoio, ela é uma mãe solo, ela não tem tempo de cuidar do cabelo, ela não tem tempo de fazer uma unha, ela mal tem tempo para pentear o cabelo e tomar um banho. Mas também falta tempo para outras coisas, que você não falou do momento mulher. E a gente quer saber, a gente está curiosa.
Ai, não. No momento, assim, eu estou mais focada, assim, dedicada mais no tratamento das crianças. Que é o teu momento mulher. É o meu momento mulher. A minha maior felicidade é ver o Davi Lucas escrevendo o nome dele. Você sabe qual é a sensação, presidente, de ter um filho dentro do espectro e você ter ouvido de um médico que ele não ia falar, que ele não ia socializar, porque alguns médicos são cruéis em algumas consultas. E eu hoje ver que o meu filho fala, que o meu filho consegue escrever o nome dele, que ele bate um papo comigo, que ele me dá um feedback. O Davi Lucas, ele era muito ecolálico. A ecolalia é quando a gente pergunta uma coisa para ele e ele repete. Hoje eu pergunto, filho, e aí, como é que foi na escola? Mamãe, foi legal. E quando você manda eles gravarem áudio pra mim, como é que é isso? Eu falo, filho, fala com a tia Eliane. Aí ele fala, eu quero falar com a presidente. Ai, que bonitinho. E isso me deixa muito feliz. Esse é o momento mulher e a nós também. Essa alegria, essa felicidade que eu compartilho do Davi, que eu compartilho do Bruninho, eu compartilho também com a Carol, a nossa querida, linda Carol, filha da Edna, nossa parceira aí de risada e umas coisas. Vamos rodar aí para mais, mas eu ainda vou perguntar mais, gente, sobre esse lado mulher, tá bom? O momento mulher. Calma, ela vai falar mais. Vamos rodar para mais perguntas para a querida Lídia Costa. A gente observa na época das campanhas políticas, né, muitas promessas voltadas para a causa autista, né, tanto para as crianças autistas quanto para as mães atípicas. Mas efetivamente nós não vemos muitas coisas serem feitas, né? O que a gente pode estar fazendo para cobrar essas autoridades, né? Porque no caso a gente vê que essa causa fica meio esquecida de lado quando se passa a campanha política, né? Os políticos eles não se preocupam efetivamente quando passa a campanha política. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Cobrar mais? Matheus, obrigada aí pela sua participação e a Lídia vai responder isso com maestria, né? O que o Matheus fala é verdade. Virou pauta, virou bandeira, né? Hoje temos até o Partido do Autista, né? Mas eu lamento. E o que o Matheus fala é que, passadas campanhas, todo mundo gosta de falar isso, né? Virou uma moda, né? E quando passam as campanhas eleitorais, parece que o assunto fica esquecido. Eu não sei se eles ficam muito ocupados com outras ações mais relevantes, etc, etc. E esquecem esses compromissos assumidos. O que você tem a falar para essa nata política, para esses governantes, essas pessoas que levantam essa bandeirinha e transformaram isso numa moda? Mas como moda é igual a onda, vai e vem, o que você tem para responder ao Matheus sobre as questões políticas? Matheus, descobriram a mina de ouro. Usam as nossas dores para levantar uma bandeira que não é verdadeira. Se preocupam com a causa autista, se preocupam com o autista, se preocupam com a mãe atípica, mas quando acabam a campanha, nós ficamos esquecidas. Ninguém vai na casa dessa mãe saber se ela está bem, ninguém pergunta se essa mãe está precisando de alguma coisa, se o seu filho tem terapia, intervenção. Então nós precisamos estudar os candidatos que dizem que estão lutando pelas pessoas autistas e na verdade não estão. Muitos não têm filhos autistas, tem um afilhado ou conhece alguém que é autista e diz que está lutando pela causa. Eu digo que falar de autismo, para falar de autismo, você tem que viver o autismo. Ter autoridade. Se não vive o autismo, então, me desculpa, eu já fico com o pé atrás. Falar de autismo, se candidatar levantando a bandeira do autismo sem vivenciar, para mim é uma falácia. Bom, nós recebemos aqui no programa Contraponto, logo que eleito, o prefeito eleito de Teresópolis, o professor Leonardo Vasconcelos, né? E ele disse aqui no nosso programa, eu perguntei que todos os programas, os projetos são importantíssimos, mas eu pedi que ele aqui desse a importância, o projeto filé, número 1 dele. Uhum. E ele deixou claro aqui para nós, o nosso programa, eu só estou repetindo, esse programa está gravado, que o hospital do autista, a escola do autista, esse atendimento ao autista de uma maneira geral, para ele seria o projeto filé, seria o projeto número 1. Então eu quero que você deixe aqui uma mensagem ao prefeito eleito de Teresópolis, o professor vereador Leonardo Vasconcelos,
de que sugestão número 1 você daria para esse projeto filé, que ele disse, carinho, aquele projeto assim, filho, vamos dizer assim, né, o 01. O que você deixaria, o que você falaria aqui ao prefeito eleito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, que durante toda a campanha pareceu-me com uma enorme preocupação em relação a isso, Lídia? Prefeito, o meu sonho era que tivesse uma escola clínica para autista. Eu acho que não é só o meu sonho, é o sonho de muitas mães. E que nessa clínica o tratamento como fono, as intervenções já estivessem dentro da escola. Porque o que fazem com a mãe atípica é ela leva o seu filho para a escola, depois ela tem que pegar essa criança, aí ela tem que se deslocar a um outro bairro para fazer as terapias, e às vezes as terapias não estão concentradas em um lugar só. Então a gente fica rodando pelo bairro. É fono em um lugar, é TO em outro lugar. Então se essa escola... Facilitar, né? Facilitar a nossa vida. Se essa escola para autistas já tiver as terapias dentro desse ambiente, desse estabelecimento, da escola, vai ajudar muito as mães a facilitarem a vida dela. Inclusive, estressa menos as crianças. Sim, sim. Elas não ficam tão desorganizadas. Isso. Elas ficam mais organizadas. Então, vamos agora aí à próxima pergunta. Ai, tá andando rápido. Poxa. Os autistas, eles fazem tudo que eles querem ou precisa ter limite? Você coloca limite neles? Ô, Sara, a Sara é uma querida, uma profissional empresária maravilhosa do ramo da beleza ali do estúdio Ana Morena. Ô, Sara, você também precisa de limite, tá? Vamos combinar. Fala, responde a Sara aí. Vou responder a Sara. Sara, você tocou num assunto muito importante. É preciso criar treinamento para pais atípicos. Hoje eu faço um curso, treinamento ABA para pais, porque eu preciso ter manejo com os meus filhos. A gente sabe que a educação, educar uma criança autista não é igual educar uma criança típica. E a gente precisa ter um treinamento. Quando a gente pega o diagnóstico dos nossos filhos, nós somos lançadas assim, na arena. A gente vai. Eu fui aprendendo com o tempo. Mas que se pense com carinho em criar um treinamento para pais, treinamento ABA, com manejo, para que nós possamos lidar com todos os desafios que o autismo tem envolvido nessa situação. Ó, que aula, hein? Vamos aqui mais uma perguntinha correndo, Lídia. Vamos. Nós temos uma lei de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, LBI. Você como mãe de pessoas, de crianças, para mim é criança, com necessidades especiais, você se sente incluída? Eu sempre digo que a inclusão ela ainda não chegou. E aqui eu quero deixar também o meu respeito aos professores, porque é muito fácil a gente querer criticar os professores, sabe, Eliane? Falar mal dos professores, mas esses professores não têm suporte para atender as crianças com necessidades especiais. São 30 alunos dentro de uma sala de aula e ainda com uma criança dentro do TEA e de repente não, às vezes tem 2, 3 incluídas na sala de aula. Então que haja um olhar diferenciado para os professores, que haja respeito e que eles tenham suporte e estrutura para ajudar os nossos filhos na parte da alfabetização, que é muito importante. Ó, a Jéssica faz uma pergunta aqui interessantíssima. Lídia, como os técnicos de enfermagem podem fazer um acolhimento mais humanizado nos hospitais com as crianças dentro do espectro? Dentro do espectro. Que entra no treinamento que eu já havia falado. Todas as esferas precisarão e precisam ter um treinamento para o atendimento especializado para pessoas autistas. Os enfermeiros também precisam ter esse atendimento. A gente sabe que tem crianças que não gostam de toque, como é o caso do meu filho, e quando a enfermeira precisa tocar nessa criança, ela dá uma crise, ela se desorganiza. Então, uma enfermeira, uma equipe de enfermagem bem treinada, com um local lúdico, precisaria criar um espaço lúdico, levar essa criança para esse espaço, fazer uma conexão com essa criança de afetividade para ela conseguir fazer os exames que é preciso. Então, a gente precisa de treinamento para todas as esferas. Gente, nós estamos indo agora o quarto bloco e vamos chamar os comerciais aqui. Tem tanta coisa. Mas, ó, estão me cobrando aqui. Eu vou falar do lado mulher dela. Vou continuar, gente. Fica tranquila. Essa dica vai surgir, mas não é para mãe atípica, para todas as mulheres.
Voltamos já aqui no programa Contraponto, aqui na TV Cidade, Canal 9. Mix de oferta Carrapeta! Prepara a sua casa para o fim de ano! Teca Conjunto Bacia Easy com caixa acoplada por R$ 299,90. Conjunto filtro mais bomba por R$ 1.399,90. Aquecedores 7 litros por R$ 499,90. Kit acessórios Way com 5 peças por apenas R$ 149,90. Vem pra Carrapeta! Delicinhas Pizza, a pizzaria que traz para você massa frescas e pizzas irresistivelmente saborosas e bem recheadas. Experimente e se delicie com o melhor da pizza. Nossas pizzas gigantes têm 35 centímetros com 8 fatias por apenas R$ 49,90. Combos imperdíveis. Faça seu pedido agora, 21 974 04 12 95. Entrega grátis. Consulte seu bairro. Funcionamento de segunda a sábado, das 6 às 11 horas da noite. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Programa Contraponto, estamos de volta aqui no nosso último bloco. Hoje, gente, vocês não têm noção do número de risadas, de felicidade, de alegria que nós estamos fazendo esse programa e esse bate-papo aqui. E, Lídia, o que você passa é muito legal, é muito alegre. Isso não é um problema para você, né? Você sorri, claro que tem os momentos difíceis. Você é convidada para as festas, para os aniversários, ou você já escutou coisas assim doídas demais, muito mais do que recebeu o teu diagnóstico? O preconceito, ele existe, né, presidente? Nós, mães atípicas, não somos convidadas para aniversário, não convidam os nossos filhos. As primeiras pessoas a nos abandonarem é a família, e eu sempre digo, né, que os estranhos se tornam família e a família se torna estranho. Você é da minha família, você se tornou a minha família. Muito obrigada. Não tem o meu sangue, mas fez mais do que muitas pessoas que são da minha família. Então, a realidade é outra. Nós, mães atípicas, acabamos nos isolando. Graças a Deus que eu tenho você como minha amiga, tenho as outras meninas como a minha amiga, mas a gente sabe que a mãe atípica, ela vai se isolando, ela vai se fechando, ela não é mais convidada, não é mais chamada para nada. E aí entra a questão da depressão. Nós, mães atípicas, estamos no grupo de risco. Importante você falar sobre isso. Nós estamos dentro de um grupo de risco onde nós somos mais propensas a ter demência, devido ao estresse que a gente tem, a saúde mental, demência, câncer, AVC, derrame, síndrome do pânico, ansiedade. Então, a questão da maternidade atípica precisa ser levada a sério. São vidas e é preciso ter seriedade e comprometimento em ajudar de verdade, não em campanha política, mas ajudar essas mulheres fora dos bastidores, fora dos holofotes. Então, chega no período eleitoral, você certamente, eu sei que sim, né? Apesar de saber que você é minha, eu sei que sim, você sempre é procurada por esses políticos já tradicionais, né? Os políticos que cuidam da questão do autismo de forma sazonal, que depois fecham, somem, desaparecem. Pensando assim, a política a gente sabe, quando levada a sério, é a chave aí que dá para virar muitas coisas. Por que não você se candidata a uma questão política? Muitas mães já falaram para mim, Lídia, pelo amor de Deus, se candidata, nós precisamos de uma mulher
que viva a maternidade que viva o autismo em tempo real. Você é mãe de 2 crianças com autismo e muitas pessoas me pedem isso porque as pessoas estão, presidente, carente de políticos comprometidos com a verdade e que vivam o que nós vivemos, que sinta na pele. Por que uma mãe atípica se conecta com a outra? Porque eu conheço a dor dela, eu me identifico, eu sei o que ela passa eu passo. Então existe uma conexão e muito amor entre as mães atípicas, a gente se entende. Então não adianta político oportunista ficar te procurando para te pedir. Não vai acontecer. Nem me procurem, por favor. Porque é a tua causa? A minha causa é séria e eu luto pela causa, mas a minha preocupação maior, porque o autismo ele já tem uma visibilidade. Graças a Deus que o autismo tem visibilidade. Agora é preciso as mães atípicas, as famílias atípicas terem essa visibilidade também. Lídia, a Cris pergunta aqui, como sempre a Cris, né? Pergunta hoje quais são os seus maiores sonhos e esperanças para o futuro dos seus filhos. É o que toda mãe espera, que eles tenham autonomia, que eles consigam fazer as atividades da vida diária, que eles tenham a possibilidade de ser realmente incluído, porque a inclusão ainda não chegou, está muito longe do que é esperado, e que as pessoas respeitem os meus filhos, respeite a neurodiversidade deles. O diferente incomoda, mas só que o diferente, ele é tão bonito, ele é tão especial. Meus filhos me ensinam todo dia a ter paciência, a ser mais paciente, a ser mais amorosa, a ter mais calma. Então eu acho que é isso que eu espero, que os meus filhos tenham um mundo onde não exista tanto preconceito e tanta falsa inclusão. Ai, que legal, hein? A Edna Pires, nossa querida Edna, mãe da nossa bela Carol, ela coloca aqui, não seria justo que as mães atípicas também tivessem direito a uma ajuda financeira? Veja bem, não é esmola, não é nada disso, né? Seria justo? Sim, seria justo. Paralelo ao BPC, que é da criança, tanto é que se acontecer da criança falecer, o benefício é encerrado. E essa mãe que ficou sem trabalhar e se dedicou a vida toda? Então, é preciso sim que a criança continue com o BPC, mas que haja uma ajuda de custo para essa mãe se manter. Agora, é inevitável não falar de algumas coisas da sua vida pessoal. Tu acha que tu ia fugir disso? Claro que não. Como é que o seu ex-marido, né? Você é viúva, isso. Como é que o seu ex-marido lidou com isso? Recebeu esse diagnóstico? Como é que você foi tratada por ele e pela família do seu ex-marido? Nem toda família é acolhedora, né? A gente sabe que quando vem um diagnóstico para uma família, é ali que a gente vê quem vai te abraçar e quem não vai. E é a realidade de muitas pessoas, né? Existem pessoas que se afastam, existem pessoas que continuam no barco, que é o caso da minha mãe, mas a gente sabe que a realidade de muitos casamentos aí não é igual à de outras pessoas que mantêm o segmento. Então, foi muito difícil, os homens eles têm uma dificuldade, né, em aceitar o diagnóstico, mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito importante, que é a minha mãe, e ela me ajudou desde o nascimento das crianças até hoje. Ela está sempre comigo ali e eu sou muito grata a Deus por ter uma mãe inclusiva, uma mãe que me ajuda tanto como ela me ajuda. Você falou que você é grata a Deus. Em algum momento a religião tem algum peso ou é a fé que é muito mais importante? Nós sabemos que já aconteceu comigo também, com outras mães, de você levar o seu filho em alguma religião e acharem que seu filho está endemoniado, que seu filho está com alguma coisa, que precisa ser liberto. E a gente sabe que o autismo é uma condição. Não tem nada a ver com a questão da espiritualidade, você está pagando alguma coisa. Não, o que aconteceu comigo pode acontecer. Você escuta isso? Sim. Está incorporado, você está pagando um pecado. É um karma, você está levando um karma. Não é nada disso, Lídia. Não liga para isso, não sabe o que é. É que a luz dos seus meninos e a sua luz
ofusca os demônios, os verdadeiros demônios que essas pessoas têm. Verdade. Não é isso? Verdade. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando. Meus filhos não estão obsediados, meus filhos não têm demônio, eles não precisam de libertação, eles precisam de tratamento. Eles precisam de inclusão. Verdade. Eles não querem prioridade, eles precisam de oportunidade. Verdade. É sobre isso que nós estamos falando. Verdade. Eu digo assim, né? Você não escolhe as tempestades. As tempestades vêm e você as enfrenta. Mas onde é que você escolhe, você pode escolher o seu abrigo? Qual é o seu abrigo? Meu abrigo primeiramente, é a minha fé. Eu me abrigo na fé, me abrigo em Deus para me dar força, saúde, coragem para continuar a minha jornada, o meu propósito, e me abrigo no aconchego da minha mãe. Porque minha mãe é uma mãe que ela se interessa, ela está sempre pesquisando. Ela olha, minha filha, o que está acontecendo? Surgiu um novo tratamento. Então, ela é uma avó que ela se interessa pelos netos. Ela não tem vergonha dos netos, ela ama os netos dela, ela é inclusiva, ela pesquisa, ela me ajuda, ela se interessa pela causa. E muitas avós também estão ali de mãos dadas com os seus filhos em prol do desenvolvimento e da felicidade, né, dos seus netos. Você ficou viúva dos pais, os seus meninos são filhos do mesmo pai. Sim. A família dele é viva, a avó paterna, ela tem essa mesma vivência, essa mesma relação, essa mesma entrega que a sua mãe tem, que eu conheço bem, sei que é verdade? Não, hoje em dia quem está de frente mesmo no cuidado primário, né, é eu e minha mãe. Nós aqui nos desdobramos, cuidamos. Existe uma pessoa também que me ajuda junto com eles, né? Porque minha mãe já está com 76 anos, eu preciso de um suporte, mas quem está de frente mesmo é eu e minha mãe, no cuidado do Bruninho e do Davi. E olha que cuidado, né? Que não pode ficar perto de mim, porque sabe que eu dou uma orientação, eu faço bagunça, eu quero que eles façam bagunça. Adriana Rodrigues fala aqui que boa noite a todos, Deus abençoe. Eu tenho um lindo neto, autista, não é fácil, graças a Deus, e agora a filha dela já está sabendo lidar, porque no primeiro momento não se pode cobrar muito. Depois você vai aprendendo, vai exercitando, vai se interessando, e no final é você e você. Verdade. É mais ou menos isso. Verdade. Ô Lídia, nós estamos chegando aqui ao final do nosso contraponto. Eu sei, dói, né? Nós queremos você mais vezes aqui. Tem muita coisa para falar, tem muita pesquisa para você fazer, tem muitos políticos para você cobrar. E que é natural, é um direito, né? E é um dever dos políticos cumprirem pelo menos com as suas promessas, né? E nós queremos você aqui mais vezes. Nós precisamos. Essas mulheres, de uma maneira geral, a sociedade como um todo, precisa aprender a lidar com esse tema, porque a cada momento, a cada hora, a gente está encontrando uma pessoa assim, uma criança. Então, eu quero que nós temos um quadro no nosso programa, que é o quadro do 0, nota 0 e nota 10. Vamos direto ao assunto. Para quem você dá nota 0 hoje? A minha nota 0 é para falsa inclusão. A gente ainda não alcançou o nosso objetivo. Precisamos ainda trabalhar muito para que a inclusão aconteça de verdade. Precisamos ter estrutura, precisamos ter pessoas capacitadas, comprometimento e que... Posso mandar um recado? Pode. Prefeito Eduardo Paes, que ano que vem, quando começar as aulas, que já tenha os mediadores, que já esteja tudo resolvido e que as mães não fiquem procurando, indo na CRE, indo na defensoria para conseguir um mediador. Que já esteja tudo preparado. É o que nós desejamos, é que já esteja tudo preparado para que essa criança já comece o ano letivo, já comece as aulas e que a mãe fique em paz e tranquila. Poxa, deveria ter preparado, né? Porque eu vejo você lutando aí 13 anos por um, 11 anos por outro. Caramba, vamos combinar aí, né? Já precisamos eu acho que nós já deveríamos estar num patamar um pouquinho menos de cobrança, né? Mais execução e menos cobrança. E a outra nota, a nota 10. 10. A nota 10 que eu vou dar são para todas as mães atípicas que são resistência, que todo dia se mantêm de pé,
mesmo com as dificuldades, com os desafios, que não são poucos, mas se mantém de pé, lutando pelos seus filhos, tendo que fazer malabarismo para que o seu filho tenha total dignidade, que o que nós queremos, presidente, é que os nossos filhos tenham dignidade e respeito. E o meu nota 10 é para todas as mães atípicas. Nós, mães atípicas, só queremos respeito. Respeito é a única palavra que nós queremos, tanto para os nossos filhos, como para nós também. Olha, o Demerval diz aqui, Lídia, muito bom encontrá-la no contraponto. Então, ela já deixou essa mensagem, né? Qual mensagem você deixaria para outras mães de outras crianças autistas? Ela pode repetir, Demerval, sem nenhum problema. Eliane, você consegue entender por que não pode mais abandonar o posto da... Ah, Demerval, você não conta. Você vai dizer que foi tudo combinado. Você vai me elogiar, eu concordo. Mas olha, Demerval, obrigada pelo carinho, pelo seu incentivo. E eu sei que você torce muito para que... Eu sei da maneira como você fazia esse programa, como você é um belíssimo comunicador, jornalista, e que você faz isso com maestria. E claro, eu venho tentando não copiar você. Seria muito cruel eu tentar copiar você, eu não vou conseguir. Mas com certeza eu vou tentar ficar um pouco melhor do que você. Pode esperar que você... Aqui humilde, né? Ô Lídia, nosso programa chega ao final e eu quero que você deixe aqui um carinho, aqui, uma mensagem nessas considerações finais aos nossos telespectadores. O Márcio fala aqui também, mais uma vez, ótima e esclarecedora entrevista. Parabéns, Contraponto, Eliane Cunha, a Daiane também. O Edinho Freitas, que está nos assistindo, que também luta muito pela causa, é um homem que luta muito pela causa dos queridos autistas. Aqui é um tio autista, um tio atípico, vamos dizer assim. Né? Muito obrigada, Edinho, pela sua participação. E a nossa equipe, né? O Wallace, seu Walter, o Caio, o Iago, todo mundo aqui, Miguel, Bruno, e com muito carinho nós estamos aqui. A Lídia vai deixar aqui as suas considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui, agradecer a equipe que esteve conosco aqui, aos nossos participantes que mandaram as perguntas, muito obrigada. Eu estou muito honrada em estar aqui com vocês e o meu recado é que continuemos lutando pela nossa causa, que estejamos bem. Eu desejo para mim e para as mães atípicas saúde. A gente precisa de saúde. O nosso maior medo, presidente, é que nos falte saúde, porque faltando a saúde, se nós cairmos, fatalmente os nossos filhos cairão também. Então eu desejo para você, mãe atípica, famílias atípicas, saúde. Um beijo. Gente, sempre eu quero agradecer a todos os participantes, os nossos telespectadores, ao nosso diretor, Arcão, como sempre, aqui, nos dando a maior força. E que essa saúde sirva a todos aqueles que precisam ter saúde também e olhar a saúde com compromisso e responsabilidade a todos, principalmente a essa questão. Existe uma palavrinha que eu costumo dizer, ela é muito pequenininha, mas ela tem um valor absurdo. Ela tem um tamanho quando aplicada, ela faz um efeito arrebatador, ela ressuscita, que é o amor. Nós estamos precisando de compromisso, responsabilidade, comprometimento, verdade, mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros mesmo. O amor é uma palavrinha curta, mas que ela tem o poder de adoecer e de curar. E nós aqui do programa Contraponto da TV Cidade, nós queremos sempre tudo errando, acertando, né? Mas, sobretudo, aplicar o amor com verdade, com dignidade, para que essa palavrinha pequena possa parar de servir como campanhas mentirosas, como falácias, ok? Nós queremos que essa palavrinha seja realmente usada, porque essa palavra cura. Quando você tem amor, você tem responsabilidade, você tem compromisso, comprometimento. Com todas essas causas, existem algumas ações que precisam dessa palavrinha o mais breve, o mais rápido possível. Acolhimento, é isso que nós precisamos. Você vai levar aqui da gente, com muito carinho, essa canequinha do programa Contraponto. Ai, obrigada. Você vai levar
para Obrigada, você. presidente. Para quando todas as vezes que você olhar aí dentro dessa canequinha, aí dentro tem amor, aí dentro tem esperança, aí dentro tem saúde e aí dentro tem compromisso. E que você possa realmente ser a transmissora, a portadora, a chave de que todas essas famílias e essas mães precisam. No mais, quinta-feira próxima, estaremos aqui entrevistando no programa Contraponto o prefeito reeleito de Seropédica, o prefeito Professor Lucas. Será um prazer contar com o professor e, mais ainda, contar com a participação de todos. Não esqueçam, próxima quinta-feira, dia 21, a presença aqui do prefeito reeleito do município de Seropédica, o professor Lucas. Eu espero por vocês. Gratidão eterna, beijo, uma excelente noite, que tenhamos muito amor para que nós possamos esbanjar saúde. Beijão para vocês, gente. Obrigada.